Menopausa e trabalho. Por que que a gente tem que falar sobre isso? Porque quando a gente chega aqui nos 50, ainda a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. A gente ainda tem muita produtividade. Só que muitas vezes a menopausa segura a gente, porque nós nos sentimos mais cansados, nós nos sentimos. A noite de sono não é como era antigamente, de repente você tem uma insônia. E também tem o tal do etarismo, que começa a acontecer e você é meio que colocada de lado muitas vezes. Eu vou falar com a Jaqueline Weigel, ela é uma profissional incrível, ela vai se apresentar aqui, já estou chamando. Eu fiz um painel e trabalho e foi espetacular. E eu quero que ela coloque algumas coisas deste período da mulher aqui para a gente poder, para vocês poderem se situar melhor e tomar o poder dessa fase da vida. Olá, Jaqueline, tudo bem? Olá, Maria Cândida. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada pelo convite. E aí, como que você tá? Como que você falou que você pesquisou várias coisas. Primeiro se apresenta pra gente. O que que você faz é algo novo, não é? A sua É, especialização. e eu fico feliz de estar aqui com você falando sobre esse assunto que é tão importante. Eu fiz uma pesquisa para entender um pouco como é que está o cenário das pessoas que trabalham e passam pela menopausa, o que está acontecendo, quais são as mudanças, e eu fiquei bastante surpresa. E eu espero conseguir dividir algumas coisas bacanas com vocês aqui. Eu hoje sou uma futurista profissional. Isso significa, eu sou formada numa disciplina chamada Estudos de Futuros. Não existe previsão, né, Maria Cândida? Mas existe uma forma da gente entender quais podem ser as próximas realidades para que a gente possa se antecipar um pouco, preparar um pouco. E olha só que interessante, a menopausa não era um assunto até então, e a gente está fazendo uma live aqui, o que é Sobre isso. maravilhoso, sobre isso. Eu já passei pela minha menopausa, tenho muitas amigas aí no meio do processo, descobri coisas antes, depois, mas de fato ninguém conversava, né, conosco sobre isso na minha época. E eu fico muito feliz que hoje a gente pode esclarecer. Então, como futurista, Hum. eu fui buscar informações que podem rechear a carreira de quem está passando por esse momento, vai entrar nesse momento, inclusive já passou, porque eu acho que o ambiente vai começar a ajudar a gente nesses assuntos. Então vamos lá. Queremos saber Vamos o que que lá. você achou na pesquisa. Então, primeiro, assim, eu quero contar um pouquinho o contexto da pessoa com menopausa dentro do mercado de Tá, trabalho. Eu já tá fui bom. mentora de carreira, eu trabalho com comportamento organizacional, liderança, estratégia. Então, eu gosto sempre de entender o que que a gente está falando de mercado de trabalho. E quando a gente está falando de trabalho, Maria Cândida, é importante a gente não entender que é só dentro do ambiente corporativo. Hoje você tem o seu ambiente de trabalho, eu tenho o meu ambiente de trabalho, às vezes eu estou dentro de uma empresa, esse é um ambiente de trabalho diferente. Então, a pesquisa que eu vou trazer, ela diz respeito a todos nós, tem uma diferença. O Uhum, empreendedor precisa criar o seu cenário para que uhum, ele possa continuar produzindo durante a menopausa. Mas uhum. as empresas estão com essa preocupação porque esse assunto faz parte aquelas três letrinhas ESG, faz parte do social, e isso é muito novo, é muito legal. Então, primeiro, eu vou falar, você me interrompa Tá quando bom, não, você não. quiser. Vai falando. Tá Fica. bom. Então, primeiro, menopausa é um processo natural da nossa vida, mas a gente sabe que é um período complexo. A gente tem, como você falou nas outras lives, alteração de sono, a gente tem alteração de peso, de Hum. humor, de estado emocional, as ondas de calor que são realmente terríveis. E até então era um assunto que talvez ficasse muito na gestão da mulher, e muita gente sente vergonha de estar em menopausa, Sim. porque fica mais gordinha, fica mais rechonchuda. Eu me lembro que eu me olhava nas fotografias e parecia minha tia. Eu me achava horrível, então eu usava preto, eu me escondia, enfim. E é óbvio que a minha produtividade não vai ser igual. Mas por que que é tão importante falar disso numa semana como essa que você está promovendo? Porque esse é um assunto moderno, esse é um assunto de futuro.
A gente vai viver cada vez mais, a gente não vai parar de trabalhar com 60 anos para se aposentar. Talvez a gente se aposente de algumas coisas, mas a gente continua ativo. E a importância do tema é porque ele faz parte de diversidade e inclusão. As mulheres são uma força de trabalho muito importante. E elas também vão ficar longevas dentro das organizações, dentro do mercado do empreendedorismo, dentro do mundo digital. Então, sim, esse é um assunto que diz respeito a todos nós. A mulher tem um talento para o século XXI, que é o arquétipo feminino, então a mulher está tomando a frente no mercado de trabalho, não só na liderança dentro das empresas, mas também no mercado empreendedor, no mercado educativo, e a gente não vai poder, talvez mais, parar na hora da menopausa, e sim, talvez a gente tenha licença menopause, que essa é uma das coisas que eu vou trazer hoje aqui. E a gente precisa entender como a gente funciona e o que a gente precisa criar. A produtividade no período da menopausa, ela diminui um pouquinho por causa desse monte de evento adverso que a gente tem. Então, isso precisa ser cuidado, compartilhado, vigiado, primeiro por nós mesmas, segundo por as pessoas com quem a gente trabalha. E é uma responsabilidade social de empresas e de governos. Então, o cenário para as pessoas, quando passam por períodos de menopausa, ele tende a melhorar. No que ele tende a melhorar? Primeiro que a gente está começando a falar desse assunto. Isso, que é ótimo. E olha, ótimo. E aí a pesquisa me mostrou que as mulheres não conversam sobre isso dentro do ambiente de trabalho, seja ele qual for. De trabalho, não. Elas estão começando a conversar, entre elas já conversam muito, mas no trabalho, não. Talvez com uma confidente feminina ali no trabalho, ok, com um chefe, jamais. Então, jamais, porque é um tabu, é uma vergonha, é uma coisa que eu preciso manter para mim. Então, a comunicação em torno da menopausa tende a ficar muito mais aberta. Da mesma forma que o trabalho vem ficando híbrido e muito mais flexível, o trabalho para quem está passando por um período de menopausa precisa ser flexível. Você não tem como ter fogátios, ter problemas emocionais, ter insônia e acordar no outro dia, tá tudo ok e trabalhar bem. É fisiologicamente impossível. Então, no dia que eu estou bem, talvez eu possa trabalhar mais. No dia que eu não estou tão bem, eu trabalho de casa, para que eu tenha a possibilidade de trabalhar. Então, a flexibilidade é muito importante. E olha que interessante, a própria mulher não é flexível com ela quando ela está no período de menopausa, porque ela acha que ela precisa produzir como ela sempre produziu. E isso é uma forma da gente se sabotar, porque, ok, tudo bem, estou com enxaqueca, hoje eu não estou bem, não dormi bem, e tá ok não trabalhar no mesmo ritmo, você pode compensar. Os ambientes, os programas de saúde vão considerar muitas coisas para as mulheres em menopausa, vão fazer pesquisas e pesquisas para entender como é que ela se relaciona com a carreira, como é que ela se relaciona com o ambiente de trabalho, o que ajuda, o que não ajuda. O apoio psicológico eu não tive, minha mãe não teve, é fundamental. Eu vi uma das lives aqui antes da nossa. É fundamental ter um apoio psicológico no ambiente de trabalho, na vida pessoal. Muitas vezes é um papo de família, porque para a gente evitar rótulos pejorativos, né? Então, na pesquisa diz que muita mulher é taxada de louca enquanto está passando por esse período, destemperada e uma série de outras coisas. Não passa trabalho para ela porque ela não vai dar conta, porque ela está emocionalmente afetada, porque ela está deprimida. E sim, isso tudo pode acontecer, mas rótulos eu acho que não são bem-vindos. Só um parênteses. Claro. Parênteses, muitos assim que eu ouço das servidoras, né? Quando elas não podem fazer reposição, não querem, e começam a ter os fogachos e começam a ter aqueles calores que elas não têm controle o momento, né, que tem o calor. O que acontece? Ela está numa sala de reunião. Geralmente essa sala de reunião, ela tá com muitos homens lá que não têm empatia, né? Não sabem o que está acontecendo. De repente, ela é uma mulher que manda nesses homens lá, né? Ela começa a ter aquela
porque ela começa a ficar vermelha, Sim, suando, ela perde, assim, ela tá falando alguma coisa, ela perde a linha de raciocínio neste momento. completamente. Então, Completamente. ela se sente muito insegura de repente, o fogacho vir no momento que ela está, que ela precisa ser forte e controlar, porque inclusive ela está com uma série de pessoas lá que dependem dela e que podem taxá-la de emocionalmente instável, ou não saber o que está acontecendo e tudo isso. Então, ela perde a linha de raciocínio. E aí que ela vai se sentindo insegura neste momento no trabalho. E É por isso que é tão importante. E para os homens, devia ter, né, nessas boas práticas que você está vendo aí na pesquisa, os homens deveriam entender na corporação, entender o que uma mulher pode passar, para que sim. ele entenda que é uma fase da vida e que vamos passar, né? É, e nesse exemplo que você trouxe, que é muito feliz, ela fica completamente exposta, porque esse fogate, ele não manda aviso, ele simplesmente vem, ele é incontrolável. E muita amiga minha fala, no meio da reunião eu fico com pizza, eu fico suando, meu cabelo fica horrível, Hum, e eu me perco do raciocínio do que eu estava falando. E uma das coisas que eu acho que precisa começar imediatamente nós temos que começar a falar em casa o que é a menopausa, quais são os sintomas, como lidar, para que os nossos filhos cheguem na vida adulta hum, sem tanto mistério, porque os homens adultos desconhecem. desconhece. A Sim. maioria desconhece, então não sabe o que está acontecendo ali. E não vai reagir de uma forma boa. Então, talvez também no contexto de liderança de uma mulher, ela precise ter algumas pessoas ali da sua confiança com quem ela possa compartilhar o que Hum, não é uma vergonha, o que é uma fase natural da vida. É como quando você perde um ente querido, você está de luto, isso é uma fase natural da vida. Então, é difícil contornar uma situação como essa. Eu imagino que sim, isso deve ser muito frequente, mas sabe, Maria Cândida, eu acho que a gente, como mulher, também tem que começar a relevar algumas coisas, resetar, recomeçar e às vezes dizer: não estou bem, vou recomeçar, perdi minha linha de raciocínio e está tudo bem. Eu acho que o tempo da gente se preocupar com, tipo, super mulheres liderando homens também já era. E ok, hum. se você tiver um fogate, pede licença, dá uma voltinha, volta, se recompõe e vamos em frente, sabe? Acho importante. Sim, com certeza. Eu vi aqui algumas coisas que vão surgir entre 2025 e 2030, Hum, que é, por exemplo, dentro das empresas, tá? Mas quando eu falo dentro das empresas, eu também estou falando dentro de médias empresas, pequenas empresas, ou às vezes na sua própria gestão do seu pequeno negócio. Então, a licença menopáusica é hum, algo que já está sendo estudado como uma política remunerada para hum. mulheres que estão em menopausa e algumas têm sintomas Sim. gravíssimos, por exemplo. E eu acho isso brilhante, porque ela não vai produzir menos, mas ela não tem condição de produzir quando ela está com fogate, por exemplo. Trabalhos flexíveis, trabalhos remotos, Hum. remoto muito para não constranger a mulher nos períodos mais críticos disso, para que ela fique tendo sintoma no meio do ambiente de trabalho, espaços dedicados a descanso. E aí eu fiquei pensando, né? Teve uma época que a gente tinha poltrona colorida, mesa de bilhar, sala de descompressão. E sabe, quando a gente está numa crise, ou num fogátil, ou em qualquer evento ligado a. Sabe que às vezes um quarto silencioso, um lugar mais escurinho, um kitzinho com uma toalha, um lenço umedecido, essas coisas ajudam muito você a passar por aquele momento que é completamente desagradável. E as empresas podem começar a pensar nisso, e as pessoas que têm o seu pequeno negócio, por que não ter um espacinho ali onde você possa se recolher um pouquinho, com um aroma gostoso, com uma meia luz, com uma música tranquila? Nossa, Why not? você está falando uma coisa assim, né? Em cima de toda a pesquisa que você fez,
realmente as empresas que os espaços eles são muito masculinos ainda nas empresas, né? Mesmo para os jovens, né? A mesa de bilhar que você falou, é o pebolim, não que a gente não goste de jogar, mas ninguém pensa, né? Numa esfera de maturidade dentro da empresa. E na esfera maturidade são outras coisas. Então, de repente, um espaço de aromas, que nem se falou, que tem aromas, aquelas cápsulas para dormir, né, para você descansar. Sim, Isso é muito importante dentro de uma empresa. E isso está sim. dentro do ESG, da diversidade etária, né, que você Sem falou. dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse choque geracional que a gente tem vivido e esse monte de preconceito de todas as ordens, eles tendem a diminuir e sim, a gente vai ter que conviver. Seremos 10 bilhões de pessoas no planeta, longevos, vamos ter que conviver, vamos ter que nos adaptar. Eu trabalhei numa empresa da Espanha que tinha 2 salinhas de sleep fast para as Hum. pessoas mais idosas que gostavam da soneca da sesta depois do almoço. E aí Ai, lá que tinha o delícia. kitzinho com o tapa-olho, com o negocinho aqui e um massageadorzinho de pé, e ela ficava ali 15 minutinhos e tá ótimo. Então, por que não ajudar, né? O ambiente precisa ter esse tipo de subsídio para quem está no meio de uma crise de menopausa, por exemplo, está passando pela menopausa. Então, eu acho que esses espaços eles vão ser cada vez mais modernos dentro das organizações e a pequena empreendedora também pode ter, por exemplo, na sua loja ou um kit no carro. Eu já fui para o carro relaxar 10 minutos, porque eu estava com muita enxaqueca, por exemplo. Então, Hum. eu acho que a gente precisa se ajudar um pouco também. A reposição hormonal, ela é difícil, é uma escolha difícil fazer, não fazer, muitos prós e contras, mas eu acho que a medicina hoje também está trazendo muita coisa já para aliviar e para compensar essa fase da Sim. mulher que passa. Então, isso a gente está tratando em todas as lives, mas aqui o que você está trazendo é muito interessante e inclusive, assim, volto com o que você falou do Pebolim, o Google. Eu fui em Nova York, visitei o Google já faz mais de 15 anos e era tudo para jovem, né? Muito voltado para o jovem. São coisas que tiram o jovem, assim, o jovem que está trabalhando lá. Como seremos mais velhos trabalhando, se Deus quiser, então todo mundo mais potente e empreendedoras também, a gente precisa que isso seja modificado. O que não está pensando, ninguém pensou que É, agora não é a mesa de sinuca, de repente, que vai ter que estar lá, mas algumas outras coisas. essa Nossa. essa fase da sinuca, do PM, tá bom, a gente precisa tornar o ambiente jovial, ok, mas não só. Gozado, uma educação para a maturidade, ela é muito Sim. necessária. A gente falou um pouco em gestores, mas assim, eu noto que às vezes com o próprio marido, ele precisa entender o que está acontecendo. Se você não explica, olha, eu sinto algumas coisas, nesse momento eu preciso disso, preciso daquilo, enfim, ele não tem como adivinhar. Os filhos não compreendem muitas vezes, Hum. o gestor não compreende. Então, a partir do ano que vem, esse é um assunto que precisa entrar dentro das empresas e os gestores precisam de um treinamento para Sim. entender o que é uma mulher na menopausa. Que sintomas ela pode ter, como é que ele pode ajudar, né? Não é só produtividade, essa coisa cafona de achar que trabalhar bem é só produzir, atingir meta e produzir cada vez mais. O Brasil é péssimo em produtividade. Então, vamos produzir sim, mas outra coisa que eu vi aqui, a gente precisa produzir com bem-estar. E Sim. sim, a gente vai ficar dentro das empresas por um longo tempo. Então, a gente precisa se readaptar, né, Maria Cândida? Não dá mais para. Precisa ter muita campanha de conscientização para a própria mulher, para quem está no entorno familiar e social dessa mulher e para quem está dentro do mercado de trabalho, porque como é que eu continuo a minha carreira com todos esses sintomas? Eu não posso fingir durante toda a menopausa que eu estou ótima, quando às vezes eu não estou.
E ok, Até que você não vai conseguir, porque isso vai transparecer, você vai suar e tudo isso, né? claro, Nem todas, mas pode acontecer. sim, Esse sim. ano, agora, nessa semana, né, que é do Dia Mundial da Menopausa, que é sexta-feira de 18, eu já fiz algumas palestras, mas principalmente em farmacêuticas sobre menopausa, mas eu ofereci para você, vamos bater um papo sobre a menopausa nas Uhum, corporações e tudo isso. uhum. Mas as pessoas ainda não estão abertas a isso, Jaqueline. Eu sei Porque, que não. porque não entendem. Tipo assim, a mulher que tá aqui, ela não tem idade da menopausa, elas pensam, né? Como se a menopausa fosse só os 50. Você tem que começar a pensar Imagina. muito antes na saúde dessa mulher, no bem-estar dessa mulher, no reconhecimento dessa mulher como empresa, né? Então, assim, as pessoas ainda não querem, elas não acham importante tudo isso. E sendo que as discussões fora do Brasil, isso que você está trazendo, já estão começando a acontecer. Até 2030, a gente vai ter 1 bilhão de mulheres no mundo. 1 bilhão, Jaqueline, que É vai muita estar gente. entre a fase do início dos sintomas, né, que é a perimenopausa, e a pós-menopausa, todo o climatério. Então, assim, é muita mulher. Então, a empresa precisa ter um direcionamento para isso. Precisa, mas aí olha que interessante, né? A semente nem sempre encontra a terra pronta e fértil. Quando a gente começou com esse papo de diversidade, não, então era só pro forma. Agora as mulheres estão liderando e a gente está descobrindo que muita mulher está em cargo de liderança, mas não tem poder ainda para fazer de Sim. conta, não tem voz. Eu acho que esse assunto, Maria Cândida, da menopausa, ele vai entrar. É só uma questão de tempo. Felizes das empresas que conseguirem olhar para o potencial da força de trabalho feminina madura, Sim. porque eu não gosto de classificar por gerações, e é Z, agora é alfa, agora é milênio, enfim. Mas a mulher madura, ela tem um engajamento muito superior às demais. A todo o resto da força de trabalho. Ela tem uma dedicação muito maior, ela tem uma maturidade emocional muito maior. Ela é muito valiosa para o ambiente. Então, a gente sabe que um ambiente só de jovens se torna um ambiente juniorizado. E a mulher Hum, tem uma importância, ela articula, ela compõe, e ela precisa ter licença para passar por esse ciclo emocional. Inclusive, eu falo de programas de bem-estar voltados para a menopausa dentro das organizações. Não é hum. só ter um psicólogo lá para qualquer crise. Não, a menopausa exige várias coisas. É um momento muito difícil para a mulher. Então, eu acho que essa retenção da força de trabalho da mulher madura é muito importante para as empresas. As empreendedoras do Brasil hoje são mulheres, em sua São, grande a maioria, maioria. maduras. E são mulheres que botam a menopausa na gaveta e vão trabalhar, né? Hum, Então, elas também vão precisar criar um entorno. Então, institutos como o Sebrae, por exemplo, de empreendedores, também precisa falar sobre esse assunto. É dentro da empresa, é fora da empresa, é no palco. A gente precisa, porque você não fica invalidada enquanto você está passando pela menopausa. Você continua inteligente, você continua hum. capaz. E isso é um tópico dos mais relevantes para a diversidade do século XXI, porque a maioria da força de trabalho é feminina. A força de Sim. trabalho crítica, não braçal, Hum. mental, estratégica, inteligente. E a gente precisa poder ter licença para sentir o que a gente sente, para poder fazer tratamento, e para poder sair 10 minutos, e para se recompor, e para que as pessoas entendam o que está acontecendo com a gente. E não rotulem a gente. A gente tem muita tecnologia já também, sabe, Maria Cândida? Wearables, coisas que monitoram a sua saúde, Sim. startups olhando para a menopausa. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais plataformas de saúde, cada vez mais aplicativos também, que as empresas vão ter que ajudar a investir. E a menopausa não é só sobre repor hormônio, Hum. ela tem uma série de questões. E eu acho que a indústria farmacêutica ainda olha para isso de uma forma paliativa, ainda não integrativa, ainda não antecipatória, ainda não preventiva. Eu acho que a gente vai conseguir amenizar
os efeitos da menopausa. E não é uma coisa que você trata, entende? Não é uma Sim. doença que você trata. Não, claro, não é, De... é uma fase da vida, obviamente. A gente Exatamente. estava falando agora na live anterior sobre perda de libido e o quanto a mulher, desde que ela é mulher, ela não é acostumada a olhar a sexualidade dela, a se olhar, a se tocar, a se entender, ao contrário dos homens. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente avançou, né, Jaqueline, em um lado, em outros a gente ainda tá lá sem entender o nosso papel. Mas isso faz parte também. Mas isso que você está trazendo é tão importante, porque assim, isso é um insight muito bom, porque se tiver empresa que está, ou a empreendedora que estiver vendo aqui, ela precisa mesmo entender que é uma postura ESG, de uma postura de realmente Exatamente. de Exatamente. diversidade, valorizar essa mulher e ampliar os ambientes para que ela possa ter bem-estar dentro do ambiente de Sim, trabalho. e sabe que essa coisa da sexualidade também é assim, né? A gente desde cedo a gente aprende muita coisa que não nos ajuda. Então a gente se sabota, a gente se força algumas coisas, a gente não compreende. E a sexualidade e a libido na maturidade, elas são diferentes. Você não vai ter a mesma situação do que você tinha com 20 anos. Agora você precisa se conhecer, você precisa buscar a sua própria libido. Você precisa buscar a tua sexualidade. A Patrícia Parenza fala uma coisa muito legal. Não tem, mas eu me puxo para criar. É isso, e tá tudo bem, Hum, né? E uma coisa que eu vi também, Maria Cândida, nos ambientes de trabalho, eles precisam ser mais adaptados. Os escritórios precisam ser projetados para terem lugares arejados, hum, ventilados, hum, anatômicos, não empilhados, com verde, que faz muito bem para o sistema límbico da hum, gente, não com tanta claridade, que a mulher, quando está numa crise, não consegue lidar muito bem com isso. E aí eu me lembrei, às vezes, né, se você tem o seu escritório, você é profissional liberal, empreendedora, a gente não lembra de nada disso, muitas vezes, né? Então, eu não posso colocar uma mulher que está passando por uma menopausa numa sala apertada, com um monte de gente, com luz branca, sem ventilação. Não funciona para ela. Ela não vai produzir. Então, eu acho que esse design de ambientes, ele também precisa ser revisto, assim como é, a conversa transparente, para você poder dizer, não estou conseguindo raciocinar aqui nesse ambiente quente, nós podemos mudar de sala? E essa é a parte que eu acho que a mulher precisa comprar. hum. A gente tem que se comportar diferente. A gente não pode mais se exigir ser a mesma de sempre, ser a super mulher, produzir, cuidar, fazer acontecer, enquanto a gente está passando por um processo de menopausa, que é uma coisa muito difícil. Passa, mas é muito difícil. Hum. Não é fácil. Muita gente não fala disso, mas a vagina atrofia, por exemplo, com a menopausa. Agora a gente tem milhares de soluções para nos ajudar com isso, mas imagina a mulher como ela se sente, de repente, envelhecendo, perdendo o viço, um monte de sintomas esquisitíssimos. Ninguém te orientou para isso na minha geração. Acho que agora a gente já tem um pouquinho mais de conversa sobre. Você vai perdendo a libido, o corpo vai ficando diferente. E além de tudo isso, eu preciso cuidar da carreira, trabalhar, produzir, lidar com a parte masculina, com ambientes bem machistas, que me rotulam de tudo. Então, eu acho que a gente está num ponto de virada. Eu acho que Tá. esse mundo velho já Hum. era, o mundo novo não está pronto, mas a gente precisa moldar esse mundo novo a partir de agora, sabe? Tá, então é isso que foca a pesquisa. Realmente, nesses últimos anos, nesses anos de 2025 até 2030, a gente mudar um pouco esse enfoque, né? Mudar a cultura. Eu, Cultura. eu, eu busquei um pouco também numa pesquisa que a Korn Ferry fez, muito legal, as coisas que a mulher sente enquanto ela está trabalhando. Tanto faz se é carreira autônoma ou se é dentro de uma empresa. Muito Hum. estresse. Estresse é o número um. Eu vou falar dos negativos e dos Tá bom, positivos, tá? tá bom.
Estresse, obviamente, durante a menopausa tem aqui um monte de questões hormonais e ela fica muito estressada. E a gente sabe que pessoas muito estressadas não produzem tão bem. Ela tem gaps de concentração. Sim. Então, sim, eu estava falando, agora não lembro, é comum, é normal, não tem nada a ver com demência, como muita Hum, gente pensa. A paciência fica pequena, porque ela está submetida aqui a uma inundação total. A confiança fica muito baixinha, porque o corpo muda, ela engorda, começa a usar pretinho, aí alguém faz uma piada, ela se sente mal, a paciência vai hum. diminuindo, né? Vergonha apareceu assim, muita mulher sente Muito. vergonha de dizer que está na menopausa. Tá. E a gente encontra uns amigos, eles falam: o que aconteceu com você? Você engordou? Ah, então, né? É uma coisa horrorosa. A capacidade física muda, então ela não Hum, consegue fazer exercícios da mesma hum. forma, ela não tem vitalidade, energia, e sim, se ela falar, ela tem muito medo de discriminação. E existe discriminação. E Sim. sim, eu já peguei conversas de homens dentro de companhias que falam: ah, não, ela é meio tantã, sabe? Não dá trabalho para ela. Que cafona, né? Que é ser meio tantã? Então, assim, a gente precisa lembrar que todo homem tem mãe, tem filha, tem mulher, eventualmente, e é um período, o homem também tem os desafios. Agora, olha que legal, a parte boa da menopausa em relação à Vamos carreira. lá. Vamos lá. Muito aumento de consciência pessoal, dela Hum, se conhecer, dela se entender, dela se bancar, que eu acho a parte mais legal. Não é ser um autoconhecimento de psicologia, não é isso. Não, peraí, meu corpo está mudando, deixa eu ver o que está acontecendo aqui e eu vou me bancar. Sim, estou com fogate, com licença. Suei, pronto, não, né? Eu acho hum. que a autoestima, para quem passa por esse período, é legal. O engajamento profissional na menopausa aumenta. Então, olha só, a mulher já é engajada, e durante a Hum. menopausa, mesmo tendo todas aquelas lacunas, ela consegue ficar mais engajada ainda com o trabalho. Isso eu achei extraordinário. Fica mais autônoma, né? Passa Então, mas por peraí, todos. pergunta. Sim, Ela sim. fica mais engajada, ela tá passando por tudo aquilo, ela engaja mais com o trabalho porque ela vê uma necessidade, talvez, de... Talvez por medo de ser descartada Tá, nesse período, sim. mas ao mesmo tempo, como ela está passando por diversas coisas, ela pode estar sendo observada, avaliada, julgada, ela tem mais compromisso ainda com o trabalho. Ou pode ser porque ela sabe que ela não está produzindo tão bem assim, e ela faz o escambo, a troca. Então, eu vou me comprometer mais ainda para compensar aquilo que eu não estou conseguindo fazer nesse período. E o engajamento é uma coisa natural e nata da alma feminina. Hum. A gente é engajada com os compromissos que a gente assume. Claro, não é 100%, né? Mas a mulher tem isso muito forte, muito forte. E eu acho que talvez seja uma espécie de compensação ou de medo de ser Hum. rotulada como uma pessoa não tão competente, talvez. Eu acho que também pode ser que muitas mulheres aí se separaram com 40 anos, com 42, se viram em processos de tentar entrar de novo no mercado de trabalho, né? E de repente migraram para o empreendedorismo, ou se conseguiram voltar para o mercado de trabalho corporativo, é a chance, aquela coisa, você precisa daquela chance, então você Sim, vai fazer de tudo para manter, né? Eu sim, acho que tem sim, muito aí, porque quando ela tá lá nos 46, 47, 48, né, até chegar nos 50, que a menopausa acontece para a maior parte da mulher sim. brasileira, né? Esses 46, 47, ela pode estar vindo de uma pós-separação, de uma pós-queda financeira, de uma pós. E aí ela agarra esse momento, É, essa oportunidade. até de momentos onde ela parou de trabalhar para cuidar de filhos, enfim, que eu conheço Sim. muita gente, e ela está voltando. E olha que engraçado, depois do período crítico da menopausa, ela fica mais produtiva do que antes. Putz. Ela normalmente cresce na carreira e o melhor Hum. de tudo, ela passa a ter senso de pertencimento à tribo feminina da qual ela naturalmente pertence.
E que ajudou, provavelmente, nesse momento de passagem por essa fase. Ou Sim. seja, então, Jaqueline, você está me falando que todas as pesquisas, e toda a estatística e o prognóstico é que a gente melhore, então, depois. Sim, eu acho que o período, o pré-menopausa não é tão grave. Quando você está passando por tudo aquilo ali, é o período mais difícil. Hum, Você tem 1000 tentativas ali, tem pessoas que repõem hormônio, outras não. O hormônio ameniza, mas não termina. E assim, você tem muita variação emocional também. Eu me lembro que eu passei muito cedo pela minha menopausa, com 47, hum. e os fogatos eram terríveis, e os fogatos também têm efeitos colaterais. E um dia eu falei para o meu médico, eu acho que eu vou enlouquecer, eu estou perdendo a sanidade mental, acho que eu vou enlouquecer. E aí, você não tem cabeça realmente para mais nada. Mas hoje, eu tenho 58 anos, a minha menopausa já ficou lá para trás. Eu olhando, eu fazendo a pesquisa, pensando, ouvindo as lives e tal, eu sou muito melhor pós-menopausa. Putz, que maravilhoso saber isso de Todos os dado mesmo. sentidos. Todos os sentidos. Então, não existe nada que é só ruim, né, Maria Cândida? A gente tem coisas Hum, que depois acabam transcendendo e acabam nos levando, às vezes, para um cenário melhor. Eu acho que tem muito tabu ainda. E tem muita mulher em cargo de liderança que praticamente disfarça e esconde que está passando por um período de menopausa para atender essas demandas do mundo masculino que a gente sim. até então achava que tinha que atender. E isso está ficando cada vez mais para trás, porque mulheres e homens são fisiologicamente diferentes. E uma coisa que eu acho super importante, nós não valemos menos porque estamos passando por uma fase natural da vida. Ah, obviamente que não, né, Mas Jaqueline? sabe, a gente precisa falar isso para gente. Eu não valho menos por causa disso. Eu não mereço menos por causa disso. Eu não vou custar menos por causa disso. E sim, eu preciso de um dia de licença. Não estou legal. E tudo bem, entende? Então, eu acho que aqui é o novo tom. E eu acho que as mulheres dentro das empresas devem puxar esse assunto, ou com áreas de RH, ou com gestores, sem vergonha nenhuma. Dizer, olha, preciso adaptar o meu espaço, preciso de algumas situações aqui de plano B, quando eu realmente estou passando por um momento, quero trabalhar como sempre, mas eu preciso que o ambiente me ajude, né? E ter essa conversa com o gestor Hum, é incrível. E sabe que eu acho, o tabu às vezes é nosso. Depende de como você conversa com os homens do ambiente ou com o gestor, talvez ele acolha você. Talvez. hum. É, eu acho que os homens são solidários às mulheres, mas eles têm essa tribo deles que é diferente da nossa. Eles são solidários em outras coisas, né? Então, eu acho que as áreas de RH precisam pensar muito nisso, as áreas Hum. de pessoas precisam pensar muito nisso. A mulher tem um atributo maravilhoso que é o da liderança. A mulher é líder nata de casa, de família, não é uma coisa que ela precisa desenvolver tanto assim. Liderança, não estou falando de gestão de pessoas, estou Sim, falando liderar mesmo, influenciar, conectar pontos, buscar pessoas desgarradas, colocar no trilho. Então, a gente não pode perder esse atributo por causa da maturidade, que é maravilhosa. Quando esse sim, atributo se junta com a maturidade, é um espetáculo. sim. Então, o que você tá me falando, essa mulher ela não pode desistir aí no meio do caminho. De jeito Não, nenhum. ela nem vai poder desistir, só que assim é muito difícil, né? Então, ela precisa entender mesmo essa fase, entender que vai melhorar, que os sintomas vão amenizar e que hoje, né, Jaqueline, isso que você está falando, hoje a gente tem, vai ter tem uma empresa de ar-condicionado que está lançando em breve um ar-condicionado que você põe, isso que você falou, wearable, você põe um relógio aqui, quando a sua temperatura muda, o ar-condicionado vai já detectar e vai ligar em tal temperatura. É, Maravilhoso, né? então, vários gadgets, essas Sim, coisas para a mulher na menopausa estão sendo lançados, principalmente fora do Brasil, mas aqui também vai sim. chegar. E alguns medicamentos vão chegar de farmacêuticas também, assim, acho que até 2026,
para melhorar sem hormônio esses fogachos e tudo isso. E as mulheres que puderem fazer e que quiserem a reposição hormonal, eu realmente indico, eu acho que é Eu muito fiz, importante. eu fiz também, tem muito tabu, eu acho que tem prós e contras de tudo, não fazer também tem seus contras, não defendo nenhuma coisa nem outra, eu acho que um bom médico vai ajudar a paciente a decidir, é a paciente que tem que decidir se vai fazer ou não, e eu acho super importante fazer. Eu fiz e eu vejo que hoje a reposição hormonal está moderníssima. Sabe uma coisa que é legal também? As roupas estão sendo feitas de tecidos que regulam a temperatura. Então, às vezes, tenha uma roupa, sei lá, ela não custa tão baratinha, mas essa é uma roupa legal. Quando você está assim, com muitos fogates, pode te ajudar bastante. Eu acho incrível isso. Eu vi em Portugal também uma rede bem popular, e já tinha um espaço de roupas para menopausa. Não é que Olha, roupas para a menopausa, mas roupas mais comfy, sabe assim, eu sei. confortáveis, pijaminhas mais gostosos, tudo que vem nessa coisa do bem-estar, do wellness. Ou seja, é uma indústria que está surgindo Ah, aí, e eu espero sim, que todo mundo embarque, porque a gente vai ter roupas, a gente vai ter mais bem-estar em óleos, a gente vai ter nas empresas se falando sobre isso, e é muito sim, importante, sim. não é? Sim, acho fundamental. Acho uma conversa extremamente necessária e inadiável, porque é, com a gente ficando cada vez mais longeva, a gente indo para cargos de liderança, a gente empreendendo, eu não consigo mais enxergar o final da carreira ou aposentadoria. Claro, eu não quero desmerecer quem está sonhando com isso, mas hoje, viver até os 80, 90, 100, parar de parar a sua atividade aos 60, eu não consigo mais enxergar isso. Então a gente vai ter que achar uma forma de continuar bem, se cercando de todos os cuidados físicos, psicológicos, emocionais, mentais, espirituais que a gente puder, porque é só uma fase da vida. Sim. Sim, excelente. Assim, todo esse panorama que você trouxe sobre maturidade e menopausa nas empresas, né? Porque a gente teve aquela conversa sobre maturidade. Você vê, né? A gente participou de um painel junto falando sobre maturidade, mas na maturidade ninguém entra dentro da menopausa, porque é como se fosse uma coisa só de mulher. Né? E não é só de mulher, porque a mulher ela vai afetar ou homem ou outros gêneros que estarão trabalhando com ela. Sem Então a gente precisa dúvida. todo mundo falar sobre isso, né? Sim, sim. E até então era um assunto que ficava entre as mulheres, ou nos consultórios de ginecologistas, ou com sexólogas, e não, é um assunto de todo mundo, assim como é clima, assim como é diversidade, assim como é. Isso é um assunto de todos nós, e a gente precisa falar sobre, para que a gente possa trazer conforto para as pessoas que estão passando por isso, porque não é fácil, não. Sim, com certeza. Nossa, que legal, que você deu todo um panorama muito interessante, gostei muito, assim, foi muito bacana, acho que a gente aprendeu muito nessa live com você, principalmente, né, do que você faz, que é entender tendências, né, entender essa tendência que está aí, que já a gente vive, mas que as pessoas precisam, né, as corporações. Eu vou te dar um exemplo muito legal, que o Grupo Boticário, você que é do Sul, Sim. né? O Grupo Boticário está muito, muito parceiro das mulheres. Eles fizeram, aliás, acho que amanhã é quinta, né? Eu tenho um post sobre o Pacto Prateado. Eles estão Ai, fazendo que legal. várias ações para incentivar essas mulheres, não só na menopausa, a gente está falando de menopausa agora, mas as mulheres a partir dos 45 anos, que é quando você começa, né, a perceber essa sua flutuação Sim, e sim, principalmente a flutuação hormonal. Então ele já tem a linha Boutique, que é a linha para pele madura, mas assim é uma série de ações, inclusive trilhas anti-etaristas para a mulher ela não achar assim, não, eu tô aqui não valeu nada, não. Até o mote, né, da campanha é o seu auge é todo dia. isso.
O seu Ai, auge que não é lindo. quando o seu auge não é quando o mundo diz que é o auge, mas sim o seu auge é todo dia e você faz esse dia acontecer. Muito E legal. inclusive então o Grupo Boticário já vem há muitos anos trabalhando nisso, mas agora mais ainda como você, o que você está falando, com uma questão ampla, com uma questão que tem a ver com a diversidade etária, diversidade, né, o forte dessa palavra, para que a gente possa viver melhor, não E é? é incrível, é uma empresa que se reposicionou e que cresceu Totalmente. isso é Lindíssimo. muito legal, porque quando eu era jovenzinha lá, a linha de produtos era uma, eles conseguiram entender como as coisas vão evoluindo e é super importante a gente entender que o passado nos traz uma história. O que a gente está vivendo agora é resultado do passado e é o começo do que a gente quer viver lá na frente. Quando a gente entende um pouco o que vem vindo, a gente consegue inclusive se acalmar e entender que sim, o mundo está começando a entender que mulheres maduras precisam de produtos diferentes, atenção diferente, e eu Hum. acho que isso vai acontecer, mas a gente também tem que ajudar esse movimento. Então, não pense que carreira não existe durante a menopausa, porque não é verdade, a carreira é infinita, você pode levar sua carreira para onde você quiser, não deixe a menopausa limitar você, e assim, compartilhe com as pessoas. Eu tive uma doença grave e que as pessoas escondem, e a gente também tem vergonha, tá? Hum. Quase ninguém fala disso, mas eu pedi ajuda para muita gente, eu só recebi ajuda. Então, Qual doença você quer compartilhar? posso compartilhar. Eu tive um câncer de tuba uterina Hum. há 5 anos atrás, e foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu coloquei ela num lugar maravilhoso, escrevi um pequeno livro que eu compartilho com pessoas para ajudar. E tem um determinado momento que o paciente que tem câncer não quer falar da doença porque ele tem vergonha. Sim. Porque alguém vai dizer: o que será que você fez para merecer isso? Ah, deve ser castigo de outra vida, ou deve ser o teu hábito ali, e não tem nada a ver. Então, você tem vergonha durante um período. E eu tive uma terapeuta maravilhosa que me disse: vamos fazer uma coisa? Convida suas amigas para ir na quimioterapia com você, como se elas fossem tomar um chá com você. Eu tinha fila de amigos. E assim, e o fato de eu dizer o que eu precisava, quando eu precisava, como eu precisava, ajudou o ambiente a me acolher. E eu Olha acho que que interessante. para a menopausa é a mesma coisa. Eu não tenho mais, eu não menstruo mais, mas tem dias que eu tô hormonalmente afetada. Por exemplo, porque meu filho foi embora, tá no meio do furacão. Meu marido entende, mas eu aviso, eu falo, olha, né? Trabalho é a mesma coisa. Às vezes eu falo, Maria Cândida, hoje não tô muito legal, tô com enxaqueca. Então, eu acho que a gente pode ser transparente, as pessoas nos acolhem, a natureza do ser humano é acolher. E aí a gente consegue render um pouquinho mais. Que maravilha. Olha, a Jaqueline Weigel, ela é uma profissional de carreira fantástica. Seu LinkedIn, né, as pessoas de carreira, LinkedIn é Jaqueline Weigel. Isso. Eu vou postar um textinho da pesquisa que eu fiz, não amanhã, sexta-feira. Se a Hum, galera quiser ir lá, eu vou mandar o link para você, você pode postar aqui, só com alguns tá. dados que eu falei aqui para a gente colocar isso no ar para quem quiser fazer uso. Nossa, excelente. Eu vou colocar no meu grupo de transmissão, Tá que tem bom? 4.000 mulheres Ai, lá. que E aí eu lindo. já, eu já coloco e já mando para elas entrarem no LinkedIn. E também aqui no Instagram você é não tão ativa, né? Aqui, Não, não. Na é, verdade, é mais no LinkedIn. sou É. ativa em rede social. Eu trabalho muito dentro de empresa. No LinkedIn, sim. Jaqueline Weigel lá no LinkedIn tem bastante coisa. Aqui eu sou um pouquinho mais Vamos fazer tranquilinha. mais lives, Jaqueline. Vamos pegar Vamos. esse talento aí. Vamos colocar mais você falando dessas tendências, né? Essa semana é a semana específica da menopausa, por causa do Dia Mundial, que é sexta-feira. Mas eu quero você aqui, se você tiver, se você puder, a gente falar mais sobre maturidade e outras perspectivas, porque tem muita coisa boa Tem. vindo aí pela Muito frente. obrigada, Maria Cândida. E olha, você é um luxo. Obrigada pelo convite. Você é ótima, adorei. Um Tchau, querida. beijo. Boa Tchau, noite. tchau, Tchau, tchau. Boa tchau, noite. gente. Boa noite. Amanhã tem mais, tá, gente? Amanhã, quinta, desde as 7 da noite, 7, 8 e 9.
e amanhã é o último dia das lives. Então fique aqui com a gente, porque essa semana 12 lives deu pra gente entender muito, muito, muito sobre vários aspectos da menopausa. Amanhã temos saúde dos olhos, tem muita coisa que acontece nos nossos olhos, também desaceleração. A gente vai ter a doutora Lilian, que é uma especialidade diferente, que é uma especialidade que as pessoas não conhecem muito, que é uroginecologia, tem a ver com escapes de xixi, tem a ver com muita coisa que acontece no nosso assoalho pélvico que a gente não sabe. E amanhã tem mais uma, desculpa, porque minha cabeça está um pouco confusa, porque eu estou muito resfriada, mas, mas a última a gente vai colocar no banner para vocês, tá? Tá no banner, lá no feed, vamos acompanhar, porque assim, realmente essa semana foi uma semana para a gente entender melhor toda essa fase da vida, vocês terem informação, para que a gente possa entrar de peito aberto ou viver de peito aberto e ajudar. As lives estão ficando no meu feed, tá? E vão ficar também no Menopausa Sem Fronteiras, que é o Instagram que eu abri para a gente colocar e deixar toda essa informação para vocês, tá? Então tá, querida, um beijo, beijo para todo mundo e até amanhã às 7 horas da noite. Beijo, tchau, tchau. Então,